Agora vão comigo para o capítulo 3, versos 13 e 14. Ainda em Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ó Deus, nós te agradecemos, sabemos que o Senhor faz presente em nosso meio, o Senhor alegra os nossos corações de estarmos reunidos na sua casa. Dá-nos graças, Senhor, para meditarmos e entendermos a sua palavra e que acima de tudo seja glorificado o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Quero rapidamente agradecer ao seu irmão. Estamos numa época de muito calor, né? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais um dia de vida, por mais um dia na sua casa. O Salmo diz que um dia em teus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Quero agradecer também à igreja, ao pastor Júnior, por esta oportunidade. E agradecer aos irmãos que me acompanham, a mensagem, o ministério, o irmão Wilton, também é pregador da palavra, irmão Júnior. Se um dia precisar, está aí. Servo de Deus, nós somos 5 irmãos, eu sou o caçula, ele é o segundo. Da outra vez tinha vindo um quarto. E a filha segue, é quase que meu pai alcançou Jacó. Não, ficou pertinho ali na metade. Glória a Deus. Irmãos, no texto que nós lemos, em Gálatas 2, está o início, da nossa meditação. E em Gálatas 3 está a conclusão da palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Na verdade, eu até ministrei uma palavra aqui na sede sobre esse texto, de Gálatas 2, 19 e 20. Na ocasião eu estava falando sobre liberdade, lendo esse mesmo texto. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre cruz. O texto que nós lemos, no verso 19, ele diz: morri para a lei para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Hoje eu queria meditar com os irmãos sobre cruz. Glória a Deus. A metáfora da cruz, ela é comum nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Paulo também aparece bastante. E na igreja, nós também usamos bastante, a metáfora da cruz. Nós vemos na harpa cristã, vai ter vários hinos, que falam sobre cruz. Tem um hino que fala: não despreze a sua cruz, ela tem a sua medida, Deus um dia calculou. Vamos imaginar primeiro a cruz no sentido literal. Vamos imaginar que cada um de nós tivesse que carregar uma cruz no sentido literal. Ela teria para todos nós o mesmo formato. Teria um madeiro na vertical, outro madeiro na horizontal. E ela teria para todos nós o mesmo formato. Porque alguns aspectos da nossa cruz, ela é geral, é para todo mundo. Quando se fala de fé, quando se fala de esperança, quando se fala de amor, quando se fala de justiça, quando se fala de verdade, isso é para todo mundo. Como uma cruz, vamos dizer assim, se tivéssemos que carregar uma cruz no sentido literal, ela teria o mesmo formato para todos nós. Mas ainda que ela tivesse o mesmo formato, ela ia ter um tamanho e um peso
diferente dependendo da pessoa que estaria carregando essa cruz. De acordo com o tamanho da pessoa, ela teria um tamanho e, consequentemente, um peso diferente. Isso quer dizer, então, que a nossa cruz também tem aspectos da nossa cruz que elas são só nossos, são particulares, são individuais. Tem algo da nossa cruz que é a nossa experiência com Deus, é o nosso chamado, é entre eu e Deus, entre você e Deus. E esses aspectos mais particulares, mais individuais da cruz, nós precisamos aprender a distinguir eles. Distinguir a nossa cruz. Jesus falou assim: tome a sua cruz, cada um tome a sua cruz. Então nós temos cada um que aprender a distinguir a sua cruz. Por quê? Porque existem dificuldades que são problema. E se é problema, nós temos que procurar a solução. E às vezes eu só estou passando por determinadas dificuldades, uma determinada humilhação, um determinado sofrimento. Talvez eu só tenha uma determinada limitação porque eu não estou entendendo a vontade de Deus, porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. E no dia que eu fizer a vontade de Deus, no dia que eu entender a vontade de Deus, eu vou encontrar a solução desse problema. Porque essa dificuldade é problema mesmo. Mas, por outro lado, existem dificuldades que elas não são problema. Elas são solução de problema. E é por isso que cada um de nós precisa aprender a distinguir a sua cruz. Por esses dois motivos, para não ficar sofrendo por coisas que não são a vontade de Deus, mas para entender que determinadas dificuldades são sim a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Mas esses são os aspectos mais individuais da sua cruz. É difícil ou impossível para mim chegar para você e distinguir isso. Cada um tem que aprender a distinguir a sua cruz. Isso também não é tão fácil, né? Demanda um pouco de tempo, mas nós temos que tirar da nossa mente a ideia de que porque é sofrimento não é a vontade de Deus. Que eu estou passando às vezes por uma desonra não é a vontade de Deus. Se eu tenho uma limitação, tem algo que eu não consigo fazer, não é a vontade de Deus, porque às vezes é. Às vezes é a minha cruz. Mas eu também não vou começar a chamar todo o sofrimento de cruz. Então é por isso que a gente tem que aprender a distinguir o que é e o que não é cruz na nossa vida. Glória a Deus. Lá nos evangelhos, né, Jesus fala, né, usa essa metáfora da cruz, quando ele está também, né, predizendo a sua morte, dizendo que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí ele também vai usar esta metáfora da cruz para nós, dizendo que cada um tem que tomar a sua cruz. Isso aparece, né, nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. E a descrição ali, todas elas são bem parecidas, mas cada uma traz um detalhe um pouquinho diferente uma da outra. Em Marcos 16 está escrito que Jesus está falando com os discípulos. Aliás, desculpa, em Mateus 16 diz que Jesus está falando com os discípulos. Em Marcos 8 diz que Jesus está falando com os discípulos e com a multidão. Em Lucas 9 diz que Jesus está falando com todos. E dizia Jesus a todos. Na descrição de Mateus, Jesus fala, segundo a descrição de Mateus, Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida vai perder, mas o que por amor de mim aceitar perder, esse é o que vai encontrar. Na descrição de Marcos 8 tem um pequeno acréscimo, ele vai dizer: quem aceitar perder por amor de mim e do Evangelho, esse vai encontrar. E na descrição de Lucas, na verdade tem mais detalhes diferentes de uma descrição para outra, mas eu vou citar apenas alguns. E na descrição de Lucas tem um outro detalhe muito interessante,
Começa ali em Lucas 9, 23. Tem um outro detalhe que Lucas é que acrescenta, ou melhor, que Lucas é que lembra, né, que Jesus teria dito, que ali está escrito assim: quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. No Evangelho de João não aparece a metáfora da cruz. No entanto, aparece um texto bem parecido, que é no João, no capítulo 12, versos 25 e 26, onde Jesus fala assim: quem ama a sua vida neste mundo, perde-a. Mas quem odeia ou aborrece a sua vida neste mundo, a encontra. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, nós estamos meditando nessa noite sobre cruz, mais especificamente sobre a necessidade de distinguir aquele aspecto mais particular, mais individual da sua cruz, a sua experiência com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de falar sobre como distinguir, o pastor Júlio me deu bastante tempo hoje, mas não sei se vai chegar tanto. Glória a Deus, mas vamos conforme Deus permitir. Mas antes de falar em como, distinguir esses aspectos individuais da sua cruz, permita-me dar alguns exemplos para tentarmos assim persuadir os irmãos daquilo que eu estou falando. Porque o pregador, ele não vai obrigar ninguém a concordar com ele, mas se ele está falando é porque ele acredita e ele está tentando convencer quem o ouve. Eu lembro que uma vez fui no congresso e o pregador falou assim na mensagem: não existe adoração sem sacrifício. Não concordei. Por não ter concordado, nunca mais esqueci dessa frase. Se tivesse concordado, tinha esquecido. Mas como não concordei e não esqueci, virei para o irmão do lado e falei: não concordo com isso aí. E fiquei um mês meditando naquilo até concordar com ele. Ele estava certo. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas só citando um exemplo. O pregador lança a palavra, cada um vai julgar no seu coração. E às vezes você não concordar é até melhor, porque você pensa mais, medita mais naquilo que está sendo falado. E quando o pregador falou naquele dia que não existe adoração sem sacrifício, eu disse: não concordo, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, misericórdia quero e não sacrifício. Mas ele estava falando especificamente de adoração. E aí eu fiquei um mês inteiro meditando naquilo até que cheguei à conclusão: ele estava certo. Adoração é com sacrifício. Mas só estou lembrando desse fato para dizer que eu vim aqui tentar convencer os irmãos da ideia. Mas eu não sei se eu vou conseguir, até porque a igreja é soberana, A Bíblia diz: seja Pedro, seja Paulo, seja Apolo, tudo é vós. Vós sois de Cristo e Cristo é do Pai. Glória a Deus. Mas para tentar convencer os irmãos dessa ideia, dessa necessidade de distinguir os aspectos particulares da cruz, e de que existem esses aspectos particulares da sua cruz, eu vou citar alguns exemplos. A Bíblia diz em Gênesis 32, nós conhecemos bem a história, que Jacó lutou com um anjo. Isso é confirmado também em Oséias capítulo 12. Jacó estava sozinho de madrugada, ele estava preocupado, estava triste, ele estava com medo, porque ele estava indo reencontrar o seu irmão, com medo que seu irmão matasse ele, mas ele estava obedecendo a Deus. Só que ele tem medo, ele vai orar, ele chora. O texto de Oséias 2 diz que ele chorou, ele pediu a graça de Deus, ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo. E durante aquela luta em que ele segura o anjo, quando nós cantamos no corinho, Jacó segurou o anjo e não quis largar. Diz o texto lá de Gênesis 32 que o anjo tocou na junta
da coxa direita de Jacó e deslocou ela. Mas depois o anjo vai dizer para ele: qual que é seu nome? Jacó, ele responde: já não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e você ganhou, você prevaleceu. Glória a Deus. E ali o Senhor o abençoou. E quando amanhece, Jacó vai voltar junto dos seus familiares, e o texto diz que agora ele está mancando da sua perna direita. E se eu visse Jacó sem saber da história, olharia para ele e dizia: aquele homem ali tem uma deficiência. Mas Jacó olharia para mim e responderia: isso aqui não é deficiência, isso aqui é a maior experiência da minha vida com Deus. Amém. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, saiu mancando, saiu deficiente para alguém, mas ele sabia que aquilo não era deficiência, era a sua experiência com Deus, era o dia que ele achou a graça, achou a bênção, teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Os irmãos se lembram que Jacó falou assim para o homem que estava lutando com ele: qual é o seu nome? O anjo não respondeu, falou assim: por que perguntas pelo meu nome? Sabe por quê? Porque não é porque Jacó lutou e venceu que ele era o Senhor da história. Às vezes a gente acha que nós viramos o Senhor e Deus virou o servo, mas não é assim. Quando o Senhor pergunta qual é o seu nome, Jacó responde: meu nome é Jacó. Mas quando Jacó pergunta para ele qual é o seu nome, ele fala: por que você pergunta? E vai embora. Mas a resposta está lá em Oséias 12, e quando vai falando lá sobre Jacó que lutou com o anjo e prevaleceu, aí tem a resposta da pergunta de Jacó: o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Mas no dia que Jacó perguntou, Deus não respondeu. Mas está respondido lá em Oséias 12: o Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Mas Jacó mancando não era deficiência, era experiência com Deus. Ainda no livro de Gênesis, nós temos contado a história de José. José vai parar para o Egito, ele é comprado por Potifar, mas um dia o dono dele, Potifar, vai prender ele, vai lançar ele na masmorra, vai lançar ele na prisão. E lá ele vai acabar conhecendo o padeiro e o copeiro de Faraó, que também foram lançados na mesma prisão, é uma história bem conhecida. E ele vai interpretar o sonho do padeiro, e o sonho do padeiro era que seria enforcado. Vai interpretar o sonho do copeiro, o sonho do copeiro era que seria restituído à presença de Faraó. E aí José, quando interpreta o sonho do copeiro, fala assim para ele: ó, já que você vai ser restituído diante de Faraó, você intercede por mim diante de Faraó. Fala com ele a meu respeito, me ajuda, ser bom para comigo, porque eu fui roubado da terra dos meus pais e nada fiz para ser lançado nessa masmorra. Gênesis 40:15, José dizendo, né? Intercede por mim diante de Faraó, porque eu fui roubado da terra dos meus pais e nada fiz para estar nessa prisão. As palavras de José nesse instante querem dizer: está tudo errado na minha vida, me ajuda lá, porque está tudo errado comigo, está tudo errado na minha vida, não era assim que era para ser, isso não é justo, isso não está certo. Mas lá em Gênesis 45, a Bíblia diz que ele se reencontra com seus irmãos, se revela aos seus irmãos, ele agora é governador do Egito, e ele fala assim para os seus irmãos: não fiquem tristes, porque não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus quem me enviou para o Egito, porque já teve 2 anos de fome, vai ter mais 5, mas Deus me enviou na frente, me pôs por pai a Faraó, para que hoje houvesse providência na terra, para eu cuidar de vocês e dos vossos filhos. Ou seja, agora as palavras de José querem dizer: não tem nada de errado na minha vida. Então, num momento ele diz: está tudo errado. Assim também acontece conosco. Mas lá na frente ele vai dizer: não tinha nada errado. Foi Deus que me enviou para o Egito.
não foram vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, partindo para o Novo Testamento, João capítulo 9. Tem outra história bastante conhecida do cego de nascença. E os irmãos vão se lembrar o que Jesus falou a respeito daquele cego que nasceu cego. Perguntaram: Senhor, mas quem que pecou para ele ter nascido assim? Jesus respondeu: ninguém pecou. Aconteceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus, ele veio para limpar. Mas o único episódio na Bíblia que Jesus sujou alguém foi naquele dia. Ele fez um lodo, sujou o rosto do homem e falou: vai se lavar no tanque de Siloé. Quando o homem se lavou, ele estava curado, ele estava enxergando. E ele saiu dando um grande testemunho, talvez meio sem querer, porque na alegria dele ele foi procurar Jesus, porque ele não tinha visto. Enquanto ele não tinha se lavado no tanque, ele ainda não enxergava, então ele não viu quem falou com ele. Então, quando ele é curado, ele lava, está enxergando, ele sai procurando o homem que o curou. E vira um grande alvoroço na cidade, um grande testemunho. Os fariseus dizem que não, que é mentira, que ele não era cego, coisa nenhuma, mas as pessoas conheciam ele. Ele era famoso, entre aspas, na cidade, era um mendigo que ficava lá naquele lugar, mendigando. Ele já tinha mais de 40 anos de idade, nasceu cego. Mas o próprio Cristo falou diante da pergunta dos discípulos: quem pecou para que ele nascesse assim, ele ou os pais dele? E Jesus disse: ninguém pecou, aconteceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Glória a Deus. E claro, tem um exemplo que a gente sempre tem que citar, né? O espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12, verso 7. Por 2 vezes Paulo explica o motivo do espinho na carne: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse. Foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia na face. E eu roguei 3 vezes a Deus que tirasse, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, irmãos, existem dificuldades que não são problema, são solução de problemas. O próprio Paulo testemunhou. Se é eu falando, né, você podia discordar, mas ele falou: para que eu não me ensoberbecesse na excelência das revelações, para que eu não me exalte. Então existem dificuldades que não são problemas, são a solução de problemas. E se tudo isso, se todos esses exemplos não bastarem, lembra-se de Cristo, porque todo mundo sabe que a morte de Cristo da cruz não é problema, é solução de problemas. Glória a Deus. Porque nós sabemos que os sofrimentos de Cristo redundaram em bênção para nós. Então, irmãos, carregue a sua cruz. Aprenda a distinguir o que é o que não é cruz na sua vida. Mas entenda que existem dificuldades que não são problema, são a solução de problemas. Aleluia. Mesmo que seja desagradável, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja desonra, mesmo que haja limitação, como Cristo morreu na cruz, e aquilo ali não é problema, é solução de problemas, mas foi sofrido, foi desagradável, foi humilhação, foi maldição, mas aquilo ali não é problema, é solução dos nossos problemas. Está cobrindo os nossos pecados, está nos redimindo, está abrindo o caminho que nos leva até Deus. Amém. Então existem dificuldades que não são problema, são solução de problemas. Glória a Deus, aleluia. Então, precisamos aprender a distinguir a nossa cruz. Mas como? Para nós aprendermos a distinguir a nossa cruz, nós precisamos lembrar quais são os objetivos da cruz. Para que eu estou carregando uma cruz dia após dia? Para que eu preciso negar a mim mesmo? Aceitar perder a minha vida?
Jesus, né, no texto, quando ele fala de cruz, ele fala assim também, ó: se alguém se envergonhar de mim, quando eu voltar na glória de Deus e dos santos anjos, eu também vou se envergonhar daquele que se envergonhou de mim. Se alguém me negar, quando eu voltar, eu vou negar ele também. Mas se alguém me confessar, eu o confessarei diante do Pai, diante dos anjos. Glória a Deus. Então, mas para que eu estou carregando a cruz, aceitando perder a vida, para encontrar? Para que eu vou dia após dia negar a si mesmo e tomar a minha cruz? E aí eu marquei aqui 4 objetivos: submissão, santificação, avivamento e arrebatamento. Falei assim para rimar, né? Nos preparar para o arrebatamento. Então, os objetivos da cruz, para resumir: submissão, santificação, avivamento e nos preparar para o arrebatamento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque pensando no efeito de algum sofrimento na sua vida, você pode analisar se é a vontade de Deus ou não é, se é cruz ou não é, se é problema ou se é solução de problemas. Você vai analisando o efeito das coisas, vai analisando o efeito, a eficácia, o resultado. Glórias a Deus. Porque às vezes a gente fica sofrendo tanto por uma coisa, achando que a vontade de Deus não é. E não está dando efeito nenhum, não está dando resultado nenhum, não está fazendo diferença nenhuma, não está produzindo edificação nenhuma. Então será que é mesmo a vontade de Deus? Agora, às vezes, um sofrimento que eu quero fugir dele, mas aí Deus vai mostrando